of pluck and go that boys can be men as well. While we're scouting, 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 there is danger to be dared, and at every turn there is something new to learn. So scouts, be prepared. A imagem do escoteiro, sempre em longas marchas e acampamentos, sempre a realizar boas ações, é uma das figuras mais populares em todo o mundo. Mas apesar da sua familiaridade, a ideia que a maioria das pessoas tem do escotismo continua a ser superficial. O projeto escotista representa uma oportunidade de influenciar o desenvolvimento dos jovens. É uma oportunidade de que se tem usado e muitas vezes abusado para moldar os valores que hão de norteá-los enquanto adultos. Hoje em dia, o escotismo é uma vasta organização que se dedica a promover a fraternidade entre a juventude de todo o mundo. De 4 em 4 anos, milhares de jovens convergem para uma reunião mundial onde podem experimentar o sentimento de pertencerem a uma comunidade universal. O Jamboree, ou seja, o Encontro Mundial de Escoteiros, celebra décadas de história e tradição de um movimento que teve a sua origem na imaginação de um homem singular. Long distances to meet me. I'm very grateful to you for it. I'm so grateful that I haven't turned on the rain as usual. Foi proclamado chefe mundial dos escoteiros e durante mais de 30 anos liderou uma multidão dedicada de jovens escoteiros e guias. But I thank you very much indeed for coming. Best of luck to you. Good camping to you all. Tornou-se conhecido simplesmente como o BP. Robert Stevenson Smith Baden-Powell foi um dos homens mais influentes do seu tempo, idolatrado por milhões como criador do escotismo. Well, I think it almost bordered on reverence. He was the founder, he was the figurehead, everybody had seen his picture. And I remember in 1923 as a cub we all lined up to meet him, and as he passed we sort of got a glimpse of a wonderful person. His words were phased in words that somehow or other seemed to attract boys. I know he sure attracted me as a leader the first time I ever saw him, and your heart just went out to him. Hello, you boy in the corner there. You ought to be a Boy Scout. You're a fine-looking fella, and I know you'd make a jolly good backwoodsman by the look of you. You're ugly enough anyway. And you gal there, no, I don't mean you. I mean the pretty one behind you. You ought to be a girl guide, you know. Oh, you are one? Oh, I beg your pardon. That's quite right. Now go on and tell all your pals to come and be girl guides like you. I'm very glad to see you there. Thank you all. Good luck to you. And I wish we may meet again. Thank you. Baden-Powell idealizou o escotismo como um domínio que preparasse os jovens para as provações do mundo adulto e que permitisse aos adultos escapar-lhes. O projeto escotista nasceu da capacidade incomparável de BP para entender as necessidades dos jovens. I think it was the slightly schizophrenic thing, the one side of him being the eternal child that never grew up, and the other, and he was very aware of it, being the adult, the experience of life. And the genius of the man was the fact that he could blend the two together and then feed it back to the young people again. Baden-Powell foi uma personagem de grande complexidade. Na primeira metade da sua vida foi um dedicado soldado britânico e, no entanto, criou um dos mais destacados movimentos de paz. Encarava a vida como um grande jogo, no qual participava de forma magistral, de modo a satisfazer uma ambição que lhe fora instilada desde muito cedo. A mãe era uma perfeita matriarca vitoriana, decidida a tudo fazer para que os filhos se distinguissem. Aos 19 anos, Robert queria ser ator ou missionário, mas a mãe interferiu. Por insistência dela, Robert fez os exames para a cavalaria e ficou em segundo lugar entre 700 candidatos. Em 1876, juntou-se ao seu regimento nas fronteiras do Império Britânico. Son, prepare to fight and
all is, the enemy of one, the enemy of all is, the enemy of one, the enemy of all is. BP prosperou na carreira militar. A maior parte dos seus primeiros anos de adulto foram vividos na Índia e em África, assegurando o domínio colonial britânico. Era um jovem oficial ambicioso e com talento que habilmente dirigia a sua carreira, zigue-zagueando por entre as fileiras da cavalaria britânica. Atraía frequentemente as atenções como primeira figura do corpo de opereta do regimento, mas socialmente continuava um solitário. O primeiro amor de Baden-Powell foi uma vida solitária em busca das suas próprias aventuras. Por volta de 1895, tinha adquirido uma reputação considerável como batedor de cavalaria. Os desafios e perigos inerentes às manobras de reconhecimento e exploração permitiam-lhe escapar ao espartilho rotineiro da vida militar. Baden-Powell não era pessoa para deixar passar em branco uma oportunidade e assim compilou as suas reflexões sobre a atividade dos batedores no manual de treino para os soldados. Para assegurar o reconhecimento dos seus talentos, enviou cópias autografadas a todos os principais comandantes do exército britânico. Aos 40 anos era coronel, a imagem perfeita do orgulho do Império Britânico. And it's greatly to his credit that he is an Englishman. À medida que o século XIX se aproximava do seu termo, a Inglaterra era a nação mais rica e mais poderosa sobre a Terra. A Grã-Bretanha imperava sobre as ondas e a Rainha Vitória era soberana de mais de 1/3 da população mundial. Os britânicos estavam certos de que tinham um império para 1000 anos. Mas ao findar 1899, a pequena República Sul-Africana do Transvaal abalou a fachada de invencibilidade do Império. Os agricultores boers estavam determinados a livrarem o seu país da influência colonial britânica. Quando a guerra começou, os britânicos esperavam ganhá-la em questão de semanas. Mas as suas tropas, demasiado regulares, não davam conta das ações de comandos dos boers. Os primeiros meses da Guerra Sul-Africana foram um desastre para os ingleses, a exceção feita a um episódio singular, o cerco de Mafeking. Baden-Powell posicionou os seus homens na pequena localidade de Mafeking. Em poucos dias, 9.000 boers cercavam a guarnição, mas não lançaram um ataque definitivo. A estratégia Boer consistia em bombardear os ingleses e aguardar que se rendessem. O cerco de Mafeking tinha começado. Foi uma batalha de resistência que Baden-Powell transformou num jogo de simulações. Para enganar os Boers, fez os seus homens escavar campos de galerias simuladas. Criou a ilusão de possuir uma força numerosa, mudando frequentemente as posições das suas tropas. Para aliviar os seus homens cansados, constituiu um corpo de cadetes com os rapazes da localidade que transportavam mensagens e faziam serviço de sentinela. Mantinha um moral elevado através da organização de uma série de concertos de domingo em que ele próprio era o mestre de cerimónias. Os britânicos encenavam espetáculos de music hall enquanto os Boers observavam das colinas. De um ponto de vista militar, o cerco de Mafeking foi insignificante, mas produziu um efeito inegável na opinião pública em Inglaterra. O povo ansiava por um herói e os tabloides sensacionalistas conferiram às bizarrias de BP proporções épicas. Baden-Powell foi considerado um símbolo da coragem e do heroísmo britânicos. Sem saber, estava a tornar-se uma celebridade nacional e a defesa de Mafeking um ponto crucial para o Império. Salvar a cidade tornou-se uma obsessão nacional. Os voluntários para o serviço militar surgiram em massa. Em Mafeking havia poucas razões para entusiasmos. O cerco entrava numa rotina entediante. Os Boers iam perdendo o interesse pela localidade e a maioria dos seus homens era enviada para ações mais importantes.
Na primavera de 1900, a guerra começou a favorecer os britânicos. Milhares de soldados chegavam todos os dias e estava lançada a corrida para salvar os defensores de Mafeking. Finalmente, após 216 dias de cerco, chegaram reforços. Quando a notícia chegou a Londres, Baden-Powell tornou-se o herói do Império Britânico. Hurrah, hurrah, let us laugh and sing. God bless Powell and the lads at Mafeking. Cheer, 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 let the joy bells ring. Shout, 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 relief at Mafeking. Say, 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 oh, what Britons do, who fight for dear old England and the red, white and blue. Em resultado da sua enorme popularidade, BP foi promovido a general de brigada. Mas a sua atuação em Mafeking tinha-lhe granjeado a desconfiança dos seus superiores. Chocava-os a notoriedade por ele alcançada, enquanto outros homens continuavam a morrer em batalha e, antes de mais, consideravam insensato ele ter-se deixado apanhar naquele local. Alguns meses depois do cerco, BP foi afastado dos comandos operacionais. Embora a sua fama nunca tenha declinado aos olhos do público, o herói de Mafeking viu-se cada vez mais relegado para funções meramente decorativas. Em 1903, Baden-Powell regressou para assumir o cargo de inspetor-chefe de cavalaria. Mas a Inglaterra, que o esperava, estava a entrar num período de desilusão. Os apuros militares da Guerra dos Boers deixaram em muitos britânicos o receio de que o Império estivesse a ser minado por dentro. Uma teoria popular descobria as raízes da decadência nacional na infância e adolescência dos cidadãos. Na viragem do século, existiam vários grupos que se dedicavam ao fortalecimento do caráter nos jovens, a geração seguinte dos construtores de impérios. O maior desses grupos era a Brigada Jovem, que convidou muitas vezes BP para assistir às suas manifestações públicas. Os objetivos desta brigada eram instilar disciplina e uma autêntica virilidade cristã nos rapazes através dos treinos militares e do estudo da Bíblia. Baden-Powell sentia que um programa mais imaginativo poderia atrair mais rapazes e permitiria avançar muito mais na formação do seu caráter. O herói de Mafeking descobriu que se encontrava numa posição única para influenciar a juventude da época. Uma popular revista para rapazes tinha publicado uma série de artigos baseados no seu manual para o exército. Nesse livro, descrevia as suas aventuras como batedor numa zona de fronteira e muitos rapazes procuravam imitá-lo nos seus jogos de exploração. Baden-Powell pensou então que uma forma organizada de treino semelhante ao dos batedores podia beneficiar os rapazes e o Império. Esta ideia surgiu-lhe num ponto crítico da sua vida. Em 1907, a sua comissão como inspetor-chefe de cavalaria chegava ao fim. Aos 50 anos, o general da divisão Baden-Powell confrontava-se com a passagem à reserva. Representar, escrever ou dedicar-se às belas artes eram atividades que estavam no seu horizonte. Sem qualquer ideia definida sobre o que lhe reservaria o futuro, começou a transformar o seu manual militar num guia de treino para os jovens. Baden-Powell queria que esse treino operasse a dois níveis, o prático e o lúdico. Para os jovens, o escotismo devia parecer um jogo de aventuras, um jogo que disfarçasse o objetivo final de modelação do caráter. Ao trabalhar no seu novo manual para formar bons cidadãos, BP estudou as mais recentes teorias sobre o desenvolvimento da criança e utilizou muitos elementos dos programas de grupos juvenis já existentes, mas fundamentalmente baseou-se nas suas próprias ideias sobre o comportamento juvenil. Baden-Powell chegou à conclusão de que os jovens formam grupos instintivamente, muitas vezes criando os seus próprios rituais secretos. Também não ignorava que no seio do grupo emerge naturalmente um chefe. BP teve a intuição de que, ao influenciar os chefes da geração em crescimento, podia influenciar o destino da Grã-Bretanha.
A percepção de Baden-Powell sobre aquilo que poderia atrair os jovens tinha raízes bem profundas na sua própria infância. Em rapazinho tinha frequentado o Charterhouse, uma das melhores escolas inglesas. Encontrava-se entre a elite de privilegiados cujo destino era tornarem-se os líderes da sua geração. Mas Baden-Powell não fez grande uso da sua oportunidade escolar. Embora fosse considerado um aluno razoavelmente brilhante, acontecia-lhe frequentemente adormecer nas aulas. Achava-se uma escravidão completa e a escola uma prisão estreita. Mas para lá da escola, nos bosques das proximidades inacessíveis aos estudantes, descobriu o cenário ideal para a sua viva imaginação. Sozinho nesses bosques, imaginava-se a viver como um pioneiro e do cimo das árvores espiava os professores. A sua própria experiência de liberdade juvenil foi, portanto, injetada no escotismo. Em julho de 1907 estava em condições de testar o seu projeto. Decidiu organizar um campo experimental no sítio de uma das suas aventuras de infância. A ilha de Brownsea tinha fama de ser esconderijo de contrabandistas e piratas. Em pequeno, BP tinha navegado por essas bandas com os irmãos e muitas vezes esgueiravam-se até à praia em busca de tesouros escondidos. Agora, a ilha podia constituir a localização ideal para as aventuras dos primeiros escoteiros. There were 10 boys from the working class, like from the Boys Brigade, and there was 10 come from the colleges. You see, there was Lord Rodney's 3 sons, there was 2 Evans Loams, there was 2 Humphrey Nobles. You see, they were college boys. We all mixed together well. Well, I think it was a very happy time. We were just 13, 14 years old, began to look around much more and notice other people, and not really lived anything like such a closed life as we did. It was a very narrow life. But for scouting, meeting other people, learning things, really opened the world to us. BP reuniu os rapazes e dividiu-os em 4 patrulhas. Desejava que o escotismo atraísse todo o género de rapazes e promovesse a harmonia entre os diversos estratos da sociedade inglesa. Ensinava os rapazes a acampar, a socorrer uma vida, instruía-os nas ideias do patriotismo, sempre por meio de histórias e jogos. Mas o ponto máximo para cada patrulha era a noite de vigília que passavam sozinhos. Nessa noite tinham de preparar os seus próprios biscoitos à boa maneira dos batedores. And when we got about 100 yards off of the castle along the sand, we pitched there to do this. And I got down on the sand with this coat and this flour and was mixing it up. And you know, there was millions of little sandhoppers jumping into it. So you know, I kept on mixing them in and rolled them up, made them and cooked them. They ate it, but I didn't eat none of it because I see all these little things jumping in it. I couldn't fancy that, could you? It's terrible, wasn't it? O treino do escoteiro cativava os rapazes que aderiam ao novo jogo com entusiasmo, mas a maneira única como BP se relacionava com eles é que os impressionava mais. He never put us in a position where we felt awkward or silly. He was always there to help. He was at the back of you. And this is where he brought the best out of really all the boys, I'm quite sure. Well, he never tried to ride the high horse over us or nothing. There was no bullying or nothing. No restrictions put on us at all. He absolutely put us on our honour, and that was it. Depois do acampamento de Brownsea, Baden-Powell estava pronto para apresentar ao público o seu projeto do Corpo de Escoteiros. Arranjou um negócio de modo a que o seu livro fosse publicado por um dos editores mais poderosos de Inglaterra, Cyril Arthur Pearson. BP conseguia assim lançar os seus escoteiros e Pearson adicionava mais uma parcela ao seu império editorial. Em fevereiro de 1908, o livro começou a ser impresso. Saiu em fascículos e os rapazes assambarcavam-nos mal chegavam aos escaparates. Liam as histórias de um mundo novo só para os jovens e de aventuras dos acampamentos sob as estrelas. BP dirigia-se diretamente aos rapazes numa linguagem que eles entendiam. Pelo meio das suas páginas surgiam em desenhos cuidadosos todos os pormenores daquilo que significava ser escoteiro. Os treinos eram apresentados como um jogo imaginativo em que qualquer um podia participar.
BP desafiava os rapazes a juntarem-se à Irmandade dos Escoteiros, a tomarem o seu juramento e a viverem de acordo com as suas leis. Deu-lhes também uma divisa: estar preparado. Por toda a Inglaterra, as calças foram transformadas em calções e os paus de vassoura tornaram-se bordões de escoteiro. A paixão do escotismo alastrou descontroladamente. As árvores eram abatidas nos parques e as fogueiras dos acampamentos salpicaram toda a paisagem. Os rapazes formavam as suas próprias patrulhas e vagueavam pelo campo em busca de boas ações para praticar. Antes do livro de Baden-Powell, buscavam heróis a quem admirar. Agora podiam ser eles próprios heróis. Something quite fresh to us as small boys. Scouting was a game and an adventure, and the idea of spending much more time in the open to go to camping, lighting fires, cooking your own meals, it was really something new. O projeto cuidadosamente concebido por Baden-Powell para construir melhores cidadãos britânicos cresceu com uma rapidez incrível. Em poucos meses, mais de 100 mil jovens tinham-se alistado nos escoteiros e no fim de 1909 eram reconhecidos como um importante movimento social. BP decidiu exibir a sua criação num comício no Crystal Palace de Londres. Entre os 10 mil rapazes presentes nesse dia, encontrava-se um pequeno grupo muito especial. We saw a figure coming towards us, and of course we knew at once that it was Baden-Powell. So we scrambled down the bank and we made a line, and he came up and said to the patrol leader, "And what the dickens do you think you are doing here?" And the patrol leader said, "We want to be Girl Scouts." And he replied almost instantly, "Oh no, it's only for the boys." Well, then we broke our line and we gathered round him and we said, "Oh, please, please, something for the girls." BP não tinha planeado nada para as raparigas. Temia que, ao incluí-las no escotismo, se afastassem do projeto muitos rapazes. No entanto, sentia que as mulheres tinham um papel importante a desempenhar como organizadoras eficientes da casa e alegres companheiras. Criou por isso um movimento à parte para elas e confiou a tarefa de orientar o movimento das guias à sua irmã, uma solteirona de 50 anos, cuja experiência do mundo se confinava aos limites da sala de estar materna. Agnes Baden-Powell modelou as guias segundo o ideal feminino vitoriano e intitulou o seu livro O que podem fazer as raparigas para ajudar a construir um império. A emancipação das mulheres vinha ainda muito longe. Nos primórdios do movimento, os poucos problemas que se colocaram foram tão facilmente resolvidos como o assunto das guias. BP era constantemente criticado por encorajar o militarismo nos escoteiros. No seu livro, ele pedia-lhes para aprenderem a disparar e insistia para que obedecessem sempre a ordens superiores. Os escoteiros deviam também estar preparados para dar a vida pelo país. Como muitos outros ingleses da época, Baden-Powell pensava que a Alemanha poderia vir a ameaçar a Inglaterra
Esta preocupação fazia parte das motivações para a criação do escotismo, mas sustentava que o objetivo do projeto era o de formar o caráter e não o de formar soldados. Muitos chefes de grupo, porém, viam-se a si próprios como simulações de generais e apresentavam-se equipados com espadas e pistolas. BP tentava limpar o movimento desses excessos através da criação de comitês locais para superintender as atividades e as chefias. Mas, para os críticos, os bordões dos escoteiros continuavam a parecer espingardas de substituição e Baden-Powell seria sempre um general. As suspeitas de militarismo no movimento escotista não eram fáceis de apagar. O problema mais incômodo era talvez o ridículo de que os rapazes muitas vezes eram alvo. Os escoteiros em breve aprenderam que quem manifesta abertamente as suas opiniões também ataca abertamente. BP esperava que o escotismo pudesse atravessar as barreiras de classe, mas nem todos os rapazes estavam dispostos a usar calções e praticar boas obras. Os princípios do escotismo revelavam-se mais adequados aos valores da juventude da classe média. Baden-Powell tencionava apenas influenciar os jovens da Grã-Bretanha, mas de súbito abria-se-lhe uma nova esfera de influência. O seu livro tinha atravessado o mar e apareciam traduções em dezenas de línguas. Pais de todas as nações desejavam que os seus filhos aderissem aos valores do escotismo. Era uma ocasião solene quando um rapaz proferia o seu juramento de escoteiro. Prometia pela sua honra ser leal a Deus e à pátria e obedecer ao regulamento escoteiro. O dever de um escoteiro era ser útil e ajudar os outros. Um escoteiro devia ser um amigo para todos e um irmão para os seus camaradas. O projeto foi considerado uma fórmula poderosa para moldar cidadãos úteis. Nações de todo o mundo começaram a convidar o fundador para visitar os seus núcleos de escoteiros. Em 1912, Baden-Powell partia para a sua primeira volta ao mundo em promoção do escotismo. O navio levá-lo-ia primeiro até às Caraíbas e depois até Nova Iorque. BP esperava empregar o seu tempo durante a viagem a preparar a sua volta à América. Mas no segundo dia conheceu a filha de um abastado cavalheiro inglês. Olaf St. Clair Soames era uma rapariga tímida e ingênua com 22 anos quando conheceu o fundador do escotismo. Instantaneamente e pela primeira vez nos seus 54 anos, BP apaixonou-se loucamente. E, caso notável, o mesmo aconteceu com Miss Soames. A ambos parecia que estavam destinados um para o outro. Partilhavam inúmeros interesses e até a mesma data de nascimento, embora com 32 anos de diferença. BP achava pouco próprio de um distinto general britânico manifestações públicas de afeto para com uma rapariga com metade da sua idade e por isso mantiveram o seu romance em segredo. Escondiam bilhetes amorosos e levantavam-se muito cedo para se encontrarem a sós. Queriam casar quando o navio chegasse à Jamaica, mas resolveram esperar até que BP completasse a sua volta. Olaf regressou à Inglaterra e ele prosseguiu para a América. Tinham permanecido juntos apenas durante 3 semanas.
O escotismo atravessara o Atlântico escassos meses após os seus começos na Inglaterra e os escoteiros da América foram integrados em 1910. Entre os que se encontravam a saudar Baden-Powell, um escoteiro de Brooklyn era portador de uma carta do presidente Taft. O presidente convidava a BP a iniciar a sua revista dos escoteiros americanos a partir dos degraus da Casa Branca. Era uma oferta que dificilmente poderia recusar. Baden-Powell desejava que o escotismo fosse maior do que a vida e assim atraía o apoio de homens que eram maiores do que a vida. Habilmente, BP referia no seu livro os feitos de Teddy Roosevelt e o antigo presidente adotara o escotismo como uma das suas causas de estimação. Para além do enaltecimento dos benefícios da vida ao ar livre, o projeto coincidia com muitos valores da época. O escotismo reforçava a tradicional virtude americana do serviço à comunidade. BP camuflava habilidosamente os aspectos menos atraentes ao apresentar o dever cívico como o desafio à prática diária de uma boa ação. Era um dos atrativos que tornava o escotismo contagiante. I recall one incident that illustrates that. One day in school, I was in the 6th or 7th grade, a notice came in for all boys in the room who were scouts to report at the office. There was some special occasion, some reason for that. Every one of us got up and left the room with the exception of one lad. He was from a rather prominent family too, but he hadn't joined the scouts. He did shortly after that. Numa nação que faz do patriotismo uma religião, o programa do escotismo era apreciado pelo amor à pátria que instilava na juventude. Ajudava também a moldar indivíduos eficientes, respeitadores das leis e que trabalhavam bem em grupo, tudo qualidades importantes na América da era do progresso. À semelhança de muitas associações de escoteiros, a da América atraiu o patrocínio dos mais abastados protetores. Em Nova Iorque foi instalada a sede nacional e uma administração central. A América das Sociedades Anónimas criou um escotismo à sua imagem e semelhança. Na hierarquia do escotismo americano, ocupava um lugar proeminente um naturalista bem conhecido, Ernest Thompson Seton. Nascido na Inglaterra e criado no Canadá, adquirira reputação na América pelo seu trabalho junto dos jovens. Em 1902, escreveram uma série de artigos que encorajavam os rapazes a descobrirem os costumes dos peles vermelhas. O resultado prático foi uma pequena organização, os Índios da Floresta. Seton publicou um manual para a orientação das suas tribos 2 anos antes do livro de Baden-Powell, a quem agora acusava de lhe roubar as ideias. O livro de Seton falava dos animais, indicava os seus nomes e gritos de chamamento característicos, ensinava técnicas de aproveitamento da floresta, das madeiras, sempre por meio de jogos práticos. Os índios da floresta ganhavam medalhas pelos progressos alcançados e viviam de acordo com os seus próprios regulamentos, tudo elementos comuns ao escotismo. Baden-Powell admitia abertamente que certas partes do seu programa se baseavam no trabalho de outros. Num banquete em sua honra, chegou a dizer de si próprio que era apenas o tio do movimento escoteiro. Mas não havia dúvida de que era o fundador e o catalisador do escotismo. Os escoteiros de Baden-Powell foram bem-sucedidos onde os índios da floresta tinham falhado. Seton instava os rapazes a regressar à primitiva nobreza, desafiando a modernização. Era remar contra a maré dominante na sociedade americana que abraçou inteiramente o programa dos escoteiros. Os progressos do movimento nos Estados Unidos encontravam um paralelo onde quer que BP fosse. A viagem levou-o até às ilhas do Pacífico, ao Oriente, Nova Zelândia, Austrália e África. Mas o escotismo não ocupava todo o seu pensamento. No decurso da jornada, manteve o romance com Olive pelo correio. Ela esperou 6 meses por ele em Inglaterra. Quando finalmente regressou e se dirigiu à casa dos pais dela, Baden-Powell ofereceu-lhe um anel de escoteiro para oficializar o noivado. Olive estava segura do seu amor por BP, mas não estava muito entusiasmada com a idolatria que o rodeava. Ao saber que o exército, a marinha e os escoteiros planeavam grandes pompas por ocasião do casamento, pediu a BP que fugissem.
Chegaram a um compromisso e restringiram-se a uma pequena cerimónia em família. Exatamente no dia do aniversário de ambos, Olaf deu à luz um rapaz, o primeiro dos seus 3 filhos. Chamaram-lhe Peter, em honra da sua peça preferida, Peter Pan. Os acontecimentos dos últimos anos haviam constituído um tempo de grandes mudanças para Baden-Powell. Na sequência da sua volta ao mundo, começou a reavaliar os seus pontos de vista sobre os objetivos finais do escotismo. Em 1914, começou a olhar o movimento e o seu programa como um modo de favorecer a fraternidade entre a juventude de todo o mundo. Uma aspiração que foi muito abalada pelos horrores da Primeira Guerra Mundial. O mesmo nacionalismo intenso que levara tantas nações a adotar o programa escotista arrastou-as para a Primeira Grande Guerra. Quando as hostilidades deflagraram, Baden-Powell pediu aos chefes escoteiros que mobilizassem os seus rapazes mais velhos para a entrada imediata em ação. No seu entender, os homens dos países amantes da paz eram obrigados pelo dever a defender-se contra as nações que não comungavam do mesmo ideal de fraternidade. Na primeira onda de voluntários, havia 150 mil antigos escoteiros que depressa aprenderam as duras realidades das trincheiras. Defender o ideal da paz tornou-se a obsessão de Baden-Powell ao longo dos anos de guerra. Escreveu 2 livros, Tiro ao Alvo para os Jovens e Treino Rápido para a Guerra. Na frente interna, colocou os seus escoteiros no transporte de mensagens do Ministério da Guerra. Atuavam onde fosse necessário, substituindo os homens destacados para a frente. Guardavam pontes, patrulhavam a costa, alguns perderam mesmo a vida debaixo do fogo inimigo. Quando a guerra começou, os escoteiros eram a maior força uniformizada na América. Provaram o que valiam durante os peditórios pela liberdade, nos quais apuraram mais de 350 milhões de dólares para o esforço de guerra. Mas a imagem do escoteiro, sempre preparado para servir a pátria, era também uma ferramenta de propaganda muito útil. O massacre inútil da Primeira Guerra Mundial prolongou-se durante mais de 4 anos. Milhões de voluntários morreram nas trincheiras e, quando desapareciam, logo outros tantos estavam preparados para tomar o seu lugar. Quando o vasto potencial da América se juntou aos aliados, a Alemanha capitulou. A Grande Guerra, a guerra para acabar com todas as guerras, terminou tão sem sentido como começara. Ninguém ficou imune à guerra, mas poucos terão sido mais afetados do que Baden-Powell. Havia um silêncio arrepiante nos centros de reunião de escoteiros. Durante o período de crescimento do escotismo, BP tinha feito grande amizade com centenas de jovens. Agora, eles tinham desaparecido. BP nunca negara que era um dever dos homens das nações amantes da paz defender os seus países. Mas agora tomava como sua obrigação assegurar que a juventude do mundo inteiro nunca mais tivesse de responder a um chamamento às armas. Reorientou a sua missão e os objetivos do escotismo internacional no sentido da promoção da paz e da fraternidade entre as nações.
O mundo farto de guerra virou-se para o movimento escotista na esperança de fortalecer a paz junto das futuras gerações. Era um desafio à altura de BP e dos escoteiros. Em 1920, Baden-Powell convocou a primeira reunião mundial de escoteiros, uma celebração do potencial da juventude. A reunião juntava escoteiros de todo o mundo que, assim, testemunhavam os seus traços de uma humanidade em comum. BP depositava escassa fé na Sociedade das Nações. As suas esperanças voltavam-se para os jovens. Sentia que podia influenciá-los e imprimir o seu código moral nessa nova geração. A mitologia escoteira registra que no último dia do Jamboree, um rapaz sozinho aproximou-se de Baden-Powell e deu-lhe o título de chefe mundial dos escoteiros. Na verdade, BP já tinha sugerido anos antes que esta distinção lhe fosse atribuída. Os anos do pós-guerra conheceram igualmente um importante desenvolvimento das guias. Olav Baden-Powell impôs-se como uma líder entusiasta e foi aclamada chefe mundial das guias. Ao longo dos anos 20 e 30, o casal Baden-Powell correu o mundo a promover o crescimento dos movimentos dos escoteiros e das guias. Juntos fizeram uma campanha de encorajamento à fraternidade universal. BP tinha um objetivo muito claro para os seus escoteiros. I think he really did feel that Scouting could expand throughout the world, because what he was saying to people is, it doesn't matter whether you're Chilean, it doesn't matter whether you're Mexican, it doesn't matter whether you're Indonesian, Australian, British. There was no reason why a moral code shouldn't extend across frontiers to foreign countries, because he'd lived in that sort of environment all his life. He really did believe that if he could get enough people to be scouts in other countries following the same laws as each other, that there must eventually be world peace. A visão que Baden-Powell tinha para o escotismo não era invulgar na época. Na década que se seguiu à guerra, os planos de paz eram saudados com otimismo e os esforços de BP contavam centros mais prometedores. Em 10 anos, os seus seguidores tinham-se multiplicado 10 vezes, ultrapassando agora 1 milhão. Entre eles estavam representadas todas as raças e credos do mundo que ansiavam seguir a palavra do escoteiro-chefe. Your honor, mind you, to do my best, to do my duty to God and to the King, and to obey the Scout law. Will you do your best? Answer me. When I was about 12 years old, I realized that my father was famous. So I think that really impressed me enormously. That's Dad. That's just Dad. And look at them all. All of them praising him like this and cheering him. And, this is remarkable because he's really only just Dad to us. Já bem entrado nos seus 70 anos, BP gozava a companhia exuberante do filho Peter e das filhas Ethel e Betty. Mesmo quando o escoteiro-chefe repousava, permanecia fiel à boa forma. He tried to help us to develop every talent we had in the same way that he was encouraging other people's children to do the same. I think it was jolly useful for him having us, because he was able to try out ideas on his own children. If they worked with us, well, then they'd work with other people's kids. And there's no doubt at all that his greatest joy was having a family life. My father and mother were the most devoted couple you could imagine. Mum rather ruled him in a way over his physical welfare, just as though he was a small boy. He used to behave like a small boy, and he'd pretend to cry and grouse and say, "I don't want to put on a sweater, I'm not cold." And she'd say, "Now come along, darling, behave yourself." And they'd have some sort of silly play as though he was just a naughty small boy. They were great fun in that way. They
played up to us in a most amusing way together. Now I'll say a word to you who are parents. We try to make these boys and girls into what we call the 3 H's. That is, happy, healthy, helpful citizens. And you will find if you send your boys and girls to the Scout or Guide movement, we help the schools. They teach them knowledge in order to succeed in their examinations and so on, and we teach them character so that they may succeed in life. e 25 anos depois da sua fundação, o apelo do movimento escoteiro permanecia intacto no meio dos jovens e dos seus pais. A novidade do projeto há muito que se tinha desvanecido, mas a atração do escotismo provava ser intemporal. Os filhos e filhas da primeira geração de escoteiros e guias renovavam a vitalidade do movimento. Em meados dos anos 30, o escotismo estava profundamente interligado com as malhas da sociedade. O escotismo foi reconhecido como um método de materializar o potencial da juventude. The theme chosen for our Boy Scout Week observance, building a stronger generation, is thoroughly worthwhile, and we should be especially thankful for a youth movement that seeks to preserve simple fundamentals, like physical strength, mental alertness, and moral straightness. A movement to support the ideals of peace. O esforço de Baden-Powell pela paz alcançou um ponto alto em 1933 na 4ª reunião mundial em Gödöllő, na Hungria. Era a maior celebração do escotismo, com mais de 25 mil participantes e 32 países. Os anos 20 tinham sido uma época de prosperidade e esperança. Agora, todas as nações estavam esmagadas pela Grande Depressão. As trevas do totalitarismo desciam sobre o mundo, enquanto os escoteiros celebravam o seu Festival da Juventude. Alguns meses antes, 1000 escoteiros em representação da Alemanha tinham se inscrito para participar. Nunca chegaram a sair do seu país. Quando Adolf Hitler se tornou chanceler da Alemanha, proibiu o movimento escoteiro e tornou-se obrigatório ser membro da nova juventude hitleriana. O projeto de Hitler para os jovens era decalcado do modelo escotista, mas visava um objetivo diferente. Tinha como finalidade principal doutrinar a nova geração com a ideologia nazi. Na versão hitleriana do juramento escoteiro, a juventude prometia sacrificar a sua vida pelo Führer. A juventude hitleriana era o futuro da Alemanha e contava 8 milhões de efetivos, mais do dobro da totalidade dos escoteiros em todo o resto do mundo. Baden-Powell procurou intensificar o seu esforço de promoção de paz mundial. I've heard since I came to Sydney, there are some people still talk about being a military movement. Well, that's all humbug, because we've now spread to 45 different countries about the world. It's a movement of absolutely of peace and goodwill among men. And all the different countries have taken it up in that spirit
And I suppose that amongst our 3 millions of Boy Scouts and Girl Guides, there's not one who doesn't feel the bond of friendship and comradeship and brotherhood with those of other countries. O sentimento de fraternidade era bem real entre os membros do escotismo, mas o movimento não tinha chegado a todo o lado. Os que aderiram provavelmente descobriram que as leis que seguiam não eram facilmente aplicáveis ao mundo dos adultos. Por cada rapaz que nunca crescia, havia milhares que rapidamente deixavam de ser jovens. Baden-Powell falhou no seu projeto de mudar o mundo, mas o seu movimento enriqueceu as vidas de milhões de jovens e o seu esforço ambicioso para promover a paz não passara despercebido. O rei armou o cavaleiro em 1912 e em 1929 tornou-se Lord. Recebeu praticamente todas as honras que o mundo lhe podia conceder. Em 1939, aos 82 anos, Baden-Powell foi nomeado para o Prémio Nobel da Paz, mas nesse ano o galardão não foi atribuído. And this year in the Republic of France, the Boy Scout movement has become stronger than at any time in its history. Today, among all the people of Europe, none is more determined that the traditions that have long been theirs, liberty, equality and fraternity, shall be inherited by their children. Oh, he was shattered. There's no doubt about it. He was very, very disillusioned and very upset. But by then he was a very old man, and he realized that this was beyond him, that all he'd worked for was just falling into decay and ruins. He must have been very broken, because it appeared that he was. By the way he went to Kenya, by the way he didn't really wish to come back to Europe. About to leave the foggy shores of Britain, Lord Baden-Powell. I wish you were going with me, a lot of you, not only to see the place, but to settle there in that happy country. So come along in your thoughts if you can't come of yourselves. And you remember that there's crowds of your brother scouts out there ready to welcome you. And so from fog into sunshine went this amazing veteran who never seems to grow any older. Baden-Powell passou os últimos 2 anos da sua vida no seu retiro em Nyeri, no Quênia. Jamais perdeu a fé no seu movimento e nunca deixou de instar os escoteiros para que renovassem a sua fraternidade quando a guerra terminasse. Peacefulness. He was very peaceful by that time, rather resigned to being out of things and leaving things to other people. Guilty to not being in it, but realizing that, of course, at his age, he couldn't do it. He wasn't physically very comfortable by that time. He had several ailments that were rather uncomfortable, and so I think he was really getting very ready to go and very contented to leave to others the job that he'd started, realizing that they would be able to carry on very well indeed, thanks to his inspiration.